Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos todos. Nós agradecemos a Deus, por estarmos retornando nossas reuniões presenciais. Agradecendo porque nos é muito agradável estarmos aqui reunidos com os irmãos para falar com Deus, demonstrar a nossa gratidão e reconhecimento de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós aproveitamos para cumprimentar aqueles que não puderam vir e aqueles que normalmente têm participado das nossas reuniões pelo sistema de gravação. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito presente na nossa vida, porque nós somos produto de uma cultura que ela vem direcionando as nossas vidas em todas as áreas. Na área de nossa busca, comunhão com Deus, nas nossas atividades de trabalho, de lazer, social, tudo isso. Nós somos produto de cultura. E cultura quer dizer aprendizado. Nós vamos aprendendo uns com os outros, vamos conduzir. Normalmente a nossa cultura é uma cultura familiar, começa na nossa casa, depois nós vamos adquirindo outras culturas, cultura de escola, de religião, política, série de coisas. Na verdade, tudo isso tem uma faculdade de nos distanciar dos ensinamentos do Evangelho. Nós vamos falar aqui hoje sobre salvação. Quando nós falamos em salvação, todas as pessoas, eles se sentem como sabedores ou conhecedores do que é salvação. E nós, se fizermos uma avaliação profunda, nós vamos chegar à conclusão que nós não sabemos o que é salvação. Porque as coisas, esses ensinamentos populares, culturais, vai sendo impregnado na nossa vida de tal maneira que nós vamos perdendo aquela essência da real condição do nosso estado aqui na Terra. Por exemplo, hoje quando nós começamos essa reunião aqui, nos chamou a atenção três fatos. Quando Zé Márcio chegou, nós estávamos conversando, eu disse para ele que Deus nos faz ver as coisas. Deus não está preocupado em nos mostrar as coisas. Ele deixa que nós tomemos os nossos caminhos, tomamos as nossas visões, aquilo que nós achamos que é mais importante. Ele deixa que nós mergulhamos nesse caminho, para depois chegarmos à conclusão que o que Ele quer para nós é outra coisa. Esse é o assunto que nós conversamos muito rapidamente. Aí quando começou o louvor, veio aquele cântico que não tenha sobre ti um só trabalho. Então ele está dizendo o seguinte, é como se nós estivéssemos entendendo, Deus dizendo para nós, não tenha sobre ti nenhum trabalho, todo trabalho é meu. Descanse
Né? Como é que é a letra? Eu não preciso nessa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Isso é um cantor. Depois, em seguida, veio aquilo do... Cabeça ruim é... No controle vai ser. No controle, tu está... Quer dizer, então, Deus falando que não tenha sobre ti nenhum trabalho, você não tem capacidade de resolver absolutamente nada. Aí nós estamos como se estivesse respondendo para ele. Põe no controle, tu está, quer dizer, mas sem nenhum sentimento, nós estamos apenas verbalizando aquilo que nós vamos tomar de surpresa. Porque Deus não tenha sobre ti um só cuidado. Quer dizer, então nós caímos na real, então imediatamente começamos a ver, pois eu controle. Quer dizer, então, isso é um mecanismo. É um mecanismo. Isso não tem sentimento nenhum, porque isso, ele é muito mecânico. Então vamos lá. O que é salvação? O que é salvação? O que diz salvação? Salvação é você morrer e ir para o céu. Ou não salvação é morrer e ir para o inferno? Não é nada disso. A salvação, ela é um contexto que, num diálogo, numa conversa de Deus com Moisés, Deus traz Moisés para dar a ele o conhecimento de uma decisão que Deus toma para salvar um povo que estava sofrimento muito grande na terra. Então ele toma lá ele traz Moisés e começa a explicar para Moisés o porquê. Aí ele fala assim, ele vai falar com Moisés lá em Gênesis 3, no verso 17 a 19, ele vai falar a queda do homem. Aí ele fala assim, 17 a 19, ele vai falar assim, e Adão disse, dizendo que Adão, ele disse, vis que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, maldita é a terra, por tua causa, Adão. Por tua causa, Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos entender o que
que Deus está dizendo para Moisés, está explicando para Moisés aí a respeito da queda do homem. A queda de Adão. A queda de Adão o fez levar maldição para a terra. Que ele foi expulso para a terra. Não é ele ser expulso, ele é amaldiçoado, ele levou maldição para a terra. Aí ele vem explicando, não teria nada disso. O ser humano escolhido por Deus, para viver no paraíso, ele tinha condição de viver sem ter essa labuta toda, esse trabalho, essa complicação toda. Mas o que aconteceu que levou a esse sacrifício, esse problema todo? O quê? A desobediência. Simples assim. Qual que é o pecado do homem? A desobediência. A desobediência. O que é o pecado? O pecado é matar, é roubar, é fazer... Não, o pecado é desobediência. Por quê? O que é desobediência? A desobediência é nós não reconhecermos Deus como poderoso sobre todas as coisas. Deus é o poderoso sobre todas as coisas. O não reconhecer isso, o não considerar isso, nos leva ao pecado da desobediência. Mas como que eu vou saber que Deus é o Todo-Poderoso? Porque a própria natureza fala do poder de Deus. O homem, ele pode fazer aviões supersônicos, submarinos, ele pode fazer o que ele quiser. O homem tem capacidade de fazer o que ele quiser, que Deus não limitou o homem a nada. Mas ele não é capaz de fazer água. Ele não é capaz de fazer vento. Ele não é capaz de fazer chover. Ele não é capaz de fazer brotar. Ele não é capaz de fazer procriar. Então, a própria natureza fala do poder e da veracidade de Deus, único, vivo e verdadeiro. Mas como? Como que nós todos sabemos disso? Até nós, com a idade que nós vamos vivendo, nós não entendermos isso, é um ato de desobediência. Porque Deus está falando conosco. Por exemplo, quando eu disse que Zé Márcio, eu e Zé Márcio estavam conversando, um fato, que Deus deixa a gente fazer as coisas, para depois a gente ver que não é aquilo. Né? Então, meus irmãos, esse é o fato. O que é a salvação, então? A salvação, diante desse quadro, nós não vamos mensurar o tempo que foi, mas Deus, numa certa ocasião dele lá, ele decidiu a conceder a salvação aos humanos, salvá-los dessa situação. Então, ele programou a salvação. E que é a salvação? A salvação é nos resgatar deste mundo, espiritualmente desse mundo. Por quê? O mundo, todos nós, se nós fizermos se fosse um poço, por exemplo, buraco, é o mundo. Todos nós nascemos no mundo, inclusive os animais. Todos
tudo nasce no mundo. As plantas, os animais, tudo nasce no mundo. Os humanos. Então nós estamos no mundo. Nós carecemos de salvação dessa situação. Qual que é a salvação? A salvação é sairmos dessa situação, desse mundo amaldiçoado, e vivermos salvos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse é o fato. Salvação é isto. É sermos salvos dessa condição de ter nascido no mundo. Nós precisamos ser salvos do mundo. Agora, o apóstolo Paulo muito bem entendeu o que é salvação. Ele entendeu perfeitamente o que é salvação. Então, ele lá no livro que ele escreveu, a carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, ele faz uma demonstração do entendimento que teve a respeito de salvação. Aí ele fala assim, ó, do pecado, da desobediência, para a salvação pela graça. Ninguém tem que fazer absolutamente nada para ser salvo. Tem absolutamente nada para ser salvo, é de graça. Do pecado para a salvação pela graça, de graça. Aí ele diz assim, Efésios 2, de 1 a 10, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por quê? Todo aquele que está sem salvação, ele está morto espiritualmente. Ele só é carne. Ele é carne humana, fala, pensa, mas ele está espiritualmente morto. Ele é morto. Quem não tem salvação é morto espiritualmente. O 2 ele diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo aqui o seguinte, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Quem que é o príncipe da potestade? Satanás, do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo o seguinte, enquanto nós não somos salvos, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo os ensinamentos do mundo, segundo a cultura do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os ensinamentos de Satanás, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porque a partir da hora que nós somos salvos, nós somos redimidos do nosso pecado da desobediência. Por isso que salvo, nós não temos que mudar absolutamente nada. Nós não precisamos de mudar de roupa, não precisamos mudar dízimo, não, porque a própria transformação pela salvação nos transforma. Porque nós não temos mais como andar segundo os ensinamentos do mundo. Nós somos transformados. Por que nós somos transformados? Porque nós não somos mais soberbos, vaidosos, mentirosos, enganadores, tudo, acabou tudo.
Porque nós somos salvos do mundo. Aí diz o 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Porque até então, antes da salvação, nós éramos carne e espírito de vida. Nós éramos carne. Nós não tínhamos vida espiritual, nós tínhamos espírito de vida. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo suplanta o espírito de vida. Porque aí nós já somos mortos para o mundo. Somos mortos para o mundo e vivos para Deus. Significa dizer que nós continuamos andando aqui por esse mundo, mas estamos mortos para o mundo. Mas isso não pode levar ao radicalismo de achar que nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque nós pensamos diferente. Nós não somos diferentes porque nós falamos diferente. Não, nós somos diferentes porque somos diferentes. Mas não porque falamos, porque pensamos, porque discutimos, gostamos disso. Não tem nada diferente. Nós somos diferentes porque somos diferentes. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos salvos. 4. Não tem? Aqui, ó. Vamos acabar. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Até então, antes da salvação, eu faço o que minha carne deseja e o que o meu pensamento indica. E eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais, como os não salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça nos salvou. Não é que nós fizemos nada, nós merecemos nada, não. Pela graça. E juntamente com Ele, e juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritual. Nos transformou de carne para espírito. Aí ele disse, olha, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros, para frente, a nossa vida daí da salvação para frente, não para trás, a suprema riqueza da sua graça, a suprema riqueza da graça de Deus, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não tem outra forma de dizer não. Não é porque você ficou bem de vida, não é porque você curou, não é nada disso. Pela fé. A fé. Por que pela fé? Porque pela fé é porque em qualquer situação que eu estiver passando, eu estou bem. Porque eu estou bem. Não é porque eu quero me mostrar bem, não. É porque eu estou bem. Em qualquer situação. Eu estou bem. Porque
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é por motivo exterior nenhum. Não é porque você tem uma casa bonita, você tem um carro bonito, tem um emprego bacana, tem uma família bacana. Nada disso. É pela fé. É pela fé. Porque em qualquer situação eu estou bem. Mas eu não estou bem para alguém ver que eu estou bem. Eu estou bem porque eu estou bem. Comigo mesmo. Estou feliz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de mim, ou de você, ou de fulano, ou de Beltrano, não. Isso não é de nós, não nos pertence, não. É dom de Deus, é Deus que dá. Não é de obras, não é porque eu fiz alguma coisa. Para que ninguém se glorie. Aconteceu isso, eu só assim. Mentira, não tem nada disso, não fez nada. Absolutamente nada. Até porque se você fez alguma coisa, não é de graça. É recompensa, não é de graça. Pois, somos feitura de Deus. Somos feitos por Deus. Todo mundo, toda a criação é feita por Deus. Toda a criação é feita por Deus. O ladrão, o assassino, o estuprador, o isso bom, o ruim. Criatura de Deus. Criatura de Deus. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Olha, nós somos criados. Tudo é criatura de Deus. Agora, salvos, nós somos transformados. Criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus na nossa salvação. Quem criou todas as coisas foi Deus. Em Cristo Jesus, nós somos salvos. Nós nos tornamos nova criatura. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, aí é o seguinte. Isso é um fato que nós precisamos bem compreender, porque aqui que a gente fala, nós estamos falando, a cultura nos traz muita dificuldade. Nós começamos já. O que é cultura? Cultura é o seguinte: se nós nascemos numa boa cultura, uma cultura que crê em Deus, nossa vida vai ser diferente, porque nós vamos receber ensinamento de quem crê em Deus. Se nós somos uma família criada na religião, nós vamos ser religiosos, cultura horrorosa, escravo, e assim por diante. Se nós temos uma oportunidade de boa educação, certamente vamos angariar melhores posições sociais. Porque nós vamos ser uma pessoa, principalmente num país como o nosso, aqui do terceiro mundo, da América Latina, da África, dos outros aí, são um povo pobre e atrasado. Todo aquele que estuda um pouco, ele vai ter sempre uma melhor posição social. Mas isso é cultura. Por quê? É porque ele recebeu lá na base cultural dele.
Então, a cultura tem diversas... Se, por exemplo, que uma coisa que nós vemos muito aqui no nosso Brasil, uma desigualdade social muito grande, muita miséria, muita pobreza, muito desrespeito. O que vai criar? Pessoas revoltadas, uma série de coisas. Tudo isso é cultura. Mas nós, se nós aprendermos o que é realmente viver os ensinamentos de Cristo, vivemos em Cristo, os ensinamentos do Evangelho, não vamos acrescentar absolutamente nada no Evangelho, nem cortar nada. Se nós seguirmos os ensinamentos do Evangelho, a nossa vida vai melhorar assombrosamente. Porque nós não vamos ter mais espírito de vingança, falta de perdão, mentira, ganância, ambição. Nós vamos ser uma pessoa diferente pelos ensinamentos em Cristo Jesus. Nós vamos nos libertar da cultura social. Aí, eu tive fazendo um apanhado e lendo aqui alguma coisa para nos fortalecer no nosso pensamento. E nós vamos ver aqui, por exemplo. Neste trecho, os descrentes são descritos como? Os descrentes são descritos como? Mortos em pecados. Os descrentes sem salvação, mortos em pecados. Insensíveis, impotentes como cadáveres, cadáver nada. Corruptos, mortos espiritualmente. Esses são os não salvos. B. Andando segundo o curso deste mundo, segundo os ensinamentos do mundo. E essa vergonha que nós assistimos aí. Um andar não necessariamente imoral ou irreligioso, mas um andar mundano, sem Deus no mundo. Pois é, então, não adianta você achar que o ruim é aquele que não tem religião, é aquele imoral, aquele que rouba, aquele que faz... Não. Não são só esses, não. Está dizendo que mais um andar mundano, do mundo. Sem Deus, andando no mundo sem Deus, sem salvação. Levados por Satanás, o grande espírito mestre que dirige o curso deste mundo. Preste bem atenção. Levado por Satanás, o grande espírito mestre que dirige o curso deste mundo e determina as ações dos filhos da desobediência. Ele que determina as ações dos filhos da desobediência. Vivendo em concupiscências carnais, servindo aquilo que a carne gosta. Entregues aos prazeres do corpo e da mente. Só interessa os prazeres do corpo e da mente, mais nada. Depois de pintar este quadro tão negro, o apóstolo apresenta outro, cheio de formosura, com as palavras, mas Deus, e fala, entusiasmado, do seu grande amor que se manifestou em misericórdia e que se manifestará no porvir, nas abundantes riquezas da sua graça, do seu poder
vivificador, que chama a vida aos mortos e assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Da natureza da salvação. Pensemos na significação do tempo presente, no versículo 8. Vamos ver o versículo 8, o que diz o versículo 8. O 8 diz que: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá a quem Ele quer. Por que que Deus dá a quem Ele quer? Porque enquanto existir desejos carnais, de vaidade, de arrogância, de prepotência, a pessoa não está em condições de receber essas misericórdias. Ela precisa de encontrar-se consigo mesma. Ela tem que chegar naquela primeira conversa que o Mazemar tivemos. Ele pode fazer o que ele quer. Mas ele vai chegar a uma situação que ele vai fazer: não, não é por aí. Não é isso que eu pensei, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. Do seu poder vivificador, que chama a vida os mortos e os assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Da natureza. Pensemos na significação do tempo presente no versículo 8. Nessa fé de hoje, que hoje aprecia a graça de Deus em toda a sua significação, porque Cristo salva hoje do pecado. Podemos indagar se apreciamos devidamente tudo que a graça de Deus deve significar para nós mesmos e se temos provado todo o seu poder salvador. Isso aí, ninguém pode falar por ninguém. Cada um de nós podemos entender qual a nossa relação de vida com Cristo. Porque se Cristo não opera na minha vida, não no sentido de me dar as coisas, ou de favorecer a minha vida, mas se Ele me esclarece no sentido de me mostrar o porquê, o que está acontecendo comigo, não tem jeito. Eu preciso de ter essa intimidade com Cristo. Porque enquanto eu achar que eu tenho isso, Deus não opera. Deus só opera a partir do momento que eu sinto que eu estou em comunhão espiritual com o Senhor. Eu começo a entender o porquê das minhas dificuldades, o porquê de minha mudança de pensamento. Essa é que é a situação. Do verdadeiro lugar das obras. Aqui temos 3 referências às obras. A salvação não provém das obras. Não podemos merecê-la. Não podemos merecê-la. Deus opera. Somente Ele pode salvar. Não existe mérito de ninguém na salvação. Nem de igreja, nem de pastor, nem de estudo teológico, nada. Não existe mérito, não. É a comunhão com Deus. Não precisa de comunhão com ninguém, né? É com Deus.
Você pode ter comunhão com o mundo inteiro, se não tem com Deus, não resolveu nada. Para as boas obras, primeiro salvos, depois trabalhando. O versículo 5 tem sido traduzido assim: estando nós também mortos em nossas ofensas, nos chamou para partilharmos da vida de Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, olha, o Evangelho, ele não tem mistério, não tem misticismo, não tem milagre. Não tem milagre não. Milagre é aquilo que eu considero milagre. Aí outro dia eu falei aqui, não sei se foi virtualmente, todo milagre que Deus fez é para confirmar a veracidade da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos de entender que nós estamos aqui de passagem. Vamos entender isso. É uma passagem que o próprio Deus disse: nós vamos ter que trabalhar, não vai cair nada do céu. Nada disso. Deus é justo, Deus não dá para a multidão. Não, Deus é justo. A nossa situação está exatamente na situação de obediência, de entender o que é a vida. Se nós não entendermos que nós somos criaturas de Deus, que estamos aqui, Deus tem um propósito na nossa vida, e que a história bíblica diz que Deus criou um paraíso para ter esses terráqueos que vão para lá, totalmente transformados. Agora, como Deus é criador, somente Deus é criador. As demais coisas são criaturas. A natureza foi criada por Deus. Tudo foi criado. Os anjos foram criados por Deus. Os espíritos foram criados por Deus. Ele criou. Ele pode descriar, desmanchar. A Bíblia diz que aqueles que muitos vão ficar para arder no fogo ardente. O que quer dizer com isso? Vai chegar a uma situação que os salvos serão os habitantes do paraíso. Aqueles outros serão eliminados. Por isso que é muito bom e é fácil de entender, e nós precisamos de ter muito cuidado com isso, saber o que é viver feliz. Viver feliz é viver no céu aqui e agora. Viver infeliz, sobressaltado, é viver inferno aqui e agora. Mas nós temos que entender, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo. Não tem um propósito especial para ninguém, não. O propósito de Deus é para a criatura humana. Então, um propósito para a criatura humana. Nós precisamos de entender isso. O que é salvação? O que é viver o Evangelho? Para não ser enganado pelos mercenários do Evangelho, pelos mercadantes do Evangelho. Nós temos que entender isso. A nossa questão é individual com Deus. Agora, a nossa condição individual, ela não é egocêntrica, eu e mais ninguém. À medida que eu sou individual, eu entendi o querer de Deus, o propósito de Deus, eu me torno acessível às demais pessoas. Eu jamais vou pensar das pessoas, jamais vou criticar as pessoas, que eu vou saber que nós estamos todos no mundo.
no mundo amaldiçoado, e carecemos de salvação em Cristo Jesus. Fica essa palavra a nós, para que nós possamos estar sempre buscando entender os propósitos que Deus tem para o ser humano. Amém? Deus nos abençoe.